Muito bem, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um episódio aqui do nosso Utopia Podcast. Hoje eu terei a alegria e uma grande satisfação de conversar com Itamar Vieira Júnior. Itamar, que é um escritor brasileiro, autor do premiadíssimo romance Torto Arado, que estou com ele aqui em mãos, recomendei bastante também nas minhas redes sociais. Além disso, Itamar é geógrafo, doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. Vocês que nos acompanham aqui no Utopia Podcast, nós já estamos passando de 30 episódios, começamos em novembro de 2022, e o nosso foco principal aqui é falar a partir de diversas linguagens sobre direitos humanos de um modo geral. E Torto Arado, para quem teve a oportunidade de ler, também é um grande romance de formação em matéria de direitos humanos, principalmente em relação aos direitos territoriais dos povos quilombolas. Nós vamos falar também sobre isso um pouquinho aqui hoje. Itamar, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Eu comecei a me corresponder de alguma forma com o Itamar ali no contexto das eleições presidenciais do ano passado. Fiquei muito lisonjeado quando identificava alguns likes, algumas curtidas do Itamar, enquanto estava inclusive na leitura do Torto Arado. E fiquei também muito feliz, mas não surpreendente, por perceber naquele momento que estávamos do mesmo lado. Eu começo, Itamar, te fazendo a seguinte questão. Eu disse que nós começamos, de alguma forma, a conversar pelas redes sociais no período das eleições, e eu gostaria de saber de você se qual é a relação. Eu sei que é uma pergunta muito aberta e, portanto, fique muito à vontade para deixar ela mais objetiva. Qual é a relação entre política e literatura? Quando você escreve, quando você escolhe um assunto para desenvolver um romance, você tem essa pretensão mais íntima de de mudar ou influenciar no pensamento do seu leitor? E ainda eu gostaria de saber se você adota ou identifica algum tipo de limite na abordagem de uma questão social e política em romances. Prazer, Caio. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento a toda a audiência do seu podcast. Ah, eu acho que a relação entre literatura e direito, né, literatura e direitos humanos, para ser mais específico, desculpe, eu já fugi da pergunta, já criei uma pergunta para mim sobre literatura e política. Vai ser a Eu próxima, acho que inclusive, então vai ser interessante. que eu tô com o tema direitos humanos na cabeça, né? Porque eu sei que o tema mais geral era este, mas vou fazer uma fala abordando literatura e política. Bom, Caio, eu acho que todos nós, isso parte muito de uma compreensão de mundo, uma compreensão de vida, né? Que a gente são nossas cosmovisões de mundo, vamos chamar assim. Eu acredito que a política, eu não estou falando especificamente nem em particular da política partidária, porque quando falamos em política, quase sempre estamos pensando ou fazendo referências à política partidária, né, à política dentro das instituições republicanas ou da política, dessa política mais comum mesmo. Mas eu penso que todos nós, em suma, somos seres políticos, né? A Hannah Arendt, quando ela fala da condição humana, ela elenca três pilares básicos da condição humana: o trabalho, a obra e a ação e o discurso. A ação, tanto o trabalho quanto a obra, o homem seria capaz de erguer, estabelecer numa condição solitária. A ação e o discurso, que em suma seria a política, esse fenômeno que é tão humano, né, que só ocorre entre humanos, só se dá entre os humanos, ela faz parte de todo o de nossa vida, né, do nosso cotidiano, de tudo que nós fazemos. Então, quando eu penso em literatura, eu estou pensando que ela é atravessada pela política também, né? De alguma maneira. A gente vai ver isso imiscuído lá no trabalho de diversos autores, né? De diversos pensadores.
Existe, claro, uma linha muito tênue para a gente manter uma certa preservar a arte de alguma maneira de soluções fáceis ou de apresentações fáceis, né? Ou mesmo de algo proselitista que possa vir deixar mais panfletário aquela obra, aquele trabalho. Então, acho que isso depende muito da habilidade de cada autor, a maneira como vai abordar. Eu não estou falando apenas de literatura, mas da arte de uma maneira geral, né? Porque se formos pensar, todo ser humano é um ser político, então a política está imiscuída em tudo, nas ações, no discurso, né? Em toda a nossa vida. Mas você fez uma outra pergunta, Caio, já mais para o fim. Não, é justamente isso, e foi bom você ter destacado no início a relação com os direitos humanos, que é justamente uma outra questão. Eu sempre faço menção para os meus alunos, alunas em cursos de direitos humanos, há uma historiadora norte-americana chamada Lynn Hunt, e ela tem um livro quase que de divulgação científica em matéria de direitos humanos, que é muito conhecido até por quem não é da área do direito especificamente, que é um livro chamado A Invenção dos Direitos Humanos. E tem uma parte muito interessante que ela vai tentar identificar onde nasceu essa consciência mais universal em torno da generosidade, da dignidade, da empatia. E em determinado momento ela destaca um papel muito relevante dos romances, principalmente dos romances epistolares do século XVIII. E ela destaca principalmente três obras do século XVIII que tinham personagens femininas, sobre o quanto aquilo foi relevante naquele momento para que as pessoas, e em especial os homens, pudessem ir adquirindo aos poucos um sentimento de mais, né, empatia, e para fazer nascer, naquele momento que a humanidade estava se libertando de métodos cruéis de punição, como a tortura e de outras práticas autoritárias. Enfim, ela coloca os direitos, os romances como um capítulo especial da formação dos direitos humanos. Eu separei até uma frase em que ela coloca assim: ler romances criou uma nova experiência individual que é a empatia, que tornou possível o aparecimento de novos conceitos políticos e sociais, como o dos direitos humanos. Você acredita nisso ou você acha que é uma grande utopia? Você acredita que, de fato, com mais leitura, mais bibliotecas, seria realmente mais fácil de termos uma sociedade, uma mudança comportamental coletiva na sociedade, de ter mais empatia, mais generosidade? E eu consigo sentir muito isso. Eu consigo sentir muito isso, que até mesmo para nós e para muitas pessoas que acreditam nos direitos humanos, que lutam pelos direitos humanos, lendo romances como o seu livro, isso faz aumentar em mim esse sentimento. Isso se passou também com você? Você acredita nisso? Muito boa a sua pergunta, Caio. E eu gosto muito desse livro da Lynn Hunt, em particular. Já tive contato com ele há algum tempo, inclusive em algum momento eu participei de um curso e eu fiz a apresentação desse livro para os alunos, um curso de literatura. Então, eu gosto muito desse livro e eu vou ser honesto, eu concordo com essa tese da Lynn Hunt. Bom, ela faz que os direitos humanos, vamos pensar, nós não nascemos com os direitos humanos. Os direitos humanos é uma convenção social que vem amadurecendo ao longo desses séculos, né? Parece que nós, diante de tanta brutalidade, de tanta violência, né, de tanta desigualdade, ao longo do tempo a gente foi firmando alguns compromissos com a dignidade humana, né, com essa dignidade, essa experiência humana que pode ser comum a todos. Eu fico pensando nesses romances epistolares do século XVIII. Além da condição da mulher, que estava ali abordada em alguns romances daquele período, vamos pensar, por exemplo, na abolição da escravatura, principalmente na Inglaterra, no início do século XIX, né? Algumas histórias, alguns romances foram importantes para que essa ideia
ali que estava às vezes restrita em grupos abolicionistas, se projetasse na vida dos leitores e de outras pessoas, né? Então, ao longo do tempo, essa relação entre literatura e política, entre literatura e direitos humanos, só fez se conformar, se consolidar. E eu acho que é muito simples, e você já deu o exemplo da sua experiência, Caio, como leitor. Eu penso, quando eu reflito sobre isso, eu não estou refletindo como autor, eu estou refletindo como leitor também. E eu acho que essa experiência da literatura, né, da literatura de ficção, ela pode possibilitar muitas coisas. Essa ideia de empatia que nós construímos, né? Porque é fácil pensar nisso, sabe por quê? Eu sempre penso, Caio, que um livro, ele sozinho, ele não significa muita coisa. Para ele acontecer, para o livro ganhar vida, ele precisa ser projetado no corpo do leitor. Tudo aquilo que está narrado vai ganhar uma projeção mental, vai engajar aquele ser humano, aquele leitor na história. Pode ou não engajar, porque tem livros que a gente simplesmente não se conecta. Mas quando a gente se conecta com a história, a gente se engaja. Ali tem uma projeção mental de quem são as personagens, do ambiente, da situação, dos atos, das ações que estão ocorrendo ali naquela história. E aquilo nos permite com que a gente se coloque na vida do outro, se coloque na vida da personagem. Acho que não tem forma melhor de exercer a alteridade, de se colocar no lugar do outro. Essa maneira que a leitura nos permite, né? Então, eu concordo com essa tese da Lynn Hunt. E fico pensando que na trajetória da literatura moderna, como a gente conhece, principalmente depois da publicação de Dom Quixote até os nossos dias, os romances eles têm se debruçado principalmente sobre o tempo do escritor, muitas vezes que é o tempo do leitor. E isso é compartilhado experiências que são importantes e cruciais para o tempo de cada autor. No autor do século XVIII, no autor do século XIX, do século XX, no autor do nosso tempo, existem temas que emergem, né, e de alguma maneira atravessam a vida das personagens e vai atravessar a vida do leitor nesse processo de fruição, né? Porque leitura também é fruição, é prazer, né? Bem-estar. E ele vai se engajar na leitura e vai, muitas vezes, abrir os olhos, a mente, para coisas que ele não tinha imaginado nem pensado antes. A leitura ainda não envelhece, ela continua a ser um grande aliado nesse compartilhar da experiência humana. Perfeito, Itamar. E uma questão muito interessante é que o pano de fundo de Torto Arado, então, é lógico que há várias histórias entrecruzadas, mas como falamos aqui de direitos humanos, para tirar um pano de fundo, são os direitos territoriais dos povos quilombolas. E mesmo eu, que estou no universo do direito, sou professor de direitos humanos, e eu vejo que muitas pessoas simplesmente desconhecem a questão dos povos quilombolas. Os direitos humanos dos povos indígenas são bem mais conhecidos, inclusive pela juventude. A história dos remanescentes dos quilombos não é tão bem apresentada. Há remanescentes de quilombos em várias regiões do país. E que bela oportunidade de apresentar essa questão, principalmente para a juventude, por meio de um romance. Porque é claro que uma coisa é mostrar essa história, esse é o regime jurídico, diferente dos povos indígenas, os remanescentes dos quilombos têm a propriedade, não somente a posse da terra. Isso é muito importante também, mas mostrar isso na relação, por exemplo, da família da Bibiana, da Belonísia, na fazenda Água Negra, é uma experiência individual e coletiva muito superior do que apresentar isso a partir de um ponto de vista mais tradicional. E uma questão que me chama muito a atenção agora na sua história mais individual é que você é ou era, quero saber de você, funcionário público, funcionário do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e é muito interessante perceber que muitos escritores
eram também funcionários públicos, não só brasileiros como Machado de Assis, dentre tantos outros como Saramago. Mas eu imagino, porém, que boa parte dos escritores que eram funcionários públicos, eles olhavam para a literatura talvez como uma possível fonte de renda, mas principalmente como uma fonte de prazer e satisfação pessoal para se libertar daquele cotidiano extremamente burocrático. Eu fui funcionário público federal também durante muitos anos, como defensor público federal quase 10 anos. Eu adorava a minha profissão, mas tinha algo que eu gostava muito mais, que era dar aula, que é ser professor. Eu gostava do meu trabalho, mas eu gostava mais de fazer outra coisa. Eu imagino que o seu trabalho no INCRA era um trabalho mais dinâmico do que essa atividade de carimbador, de outras funções burocráticas. Eu quero saber de você, primeiro, o que você fazia, o que você faz no INCRA, se depois de todo esse sucesso do Torto Arado você ainda continua, se está licenciado, como, como que você consegue ou conseguiu conciliar essas coisas nesses últimos 2 anos, principalmente? Caio, essa é uma questão muito interessante. Eu fui trabalhar como servidor público, acho que todos nós, eu, você, muitos, depois que se forma, né, a gente é acometido daquela aflição. Ai, meu Deus, o que é que vamos fazer agora, né? Precisamos trabalhar, né? Precisamos, enfim. E depois que eu concluí a graduação, já trabalho desde muito, muito cedo, mas eu queria agora atuar dentro do que eu sou geógrafo de formação, do que eu tinha me formado. Eu achei que eu seria professor, eu gosto muito de dar aula, mas naquele momento eu prestei concurso, eu me lembro que me chamaram para dar aula, mas ao mesmo tempo eu fiz esse concurso do INCRA e fui convocado. E o que me fez escolher o INCRA foi porque eu via naquela atividade algo muito interessante. Primeiro, é que, claro, tem a parte burocrática, estamos ali, né, trabalhando com processos administrativos, tanta coisa, mas também nos tirava um pouco do escritório e nos levava para a vida, para o mundo, para conhecer pessoas, outros lugares, para conhecer esse país de uma maneira mais profunda. Então, eu estou no INCRA há 17 anos. Neste momento, em particular, eu estou de licença, sem remuneração. Eu chegou o tempo de pensar, refletir sobre muitas coisas, e a literatura me deu essa possibilidade de pensar e refletir, de pedir um tempo para pensar e refletir sobre algumas coisas. Mas eu acho que essa formação que eu tive, eu sempre falo, a formação acadêmica, mas essa formação na vida, né, para o mundo. O INCRA é essa grande escola que me levou para conhecer o campo brasileiro. E o campo brasileiro é esse lugar, esse espaço onde, às vezes, a história ela está muito demarcada. Essa toda a nossa história colonial, escravagista, ela pulsa viva, ela está muito, muito muito presente nestes lugares. Então, eu pude adentrar e conhecer o país com mais profundidade, pelo menos uma parte do país, com mais profundidade, e assim compreender melhor a sua própria história. Mas nunca foi fácil, viu, Caio, conciliar as duas coisas. Acho que a gente sempre abre mão de alguma coisa, né? E neste caso, eu acho que abrir mão de uma vida social, talvez, né? Ou de uma vida menos sobrecarregada de trabalho. Terminou que esse projeto literário, ao longo do tempo, foi me consumindo tempo, é trabalho também, né? Então, eu fiquei muito dividido entre as duas coisas, entre as duas atividades, tanto a atividade como servidor, tanto e a atividade como autor também, que é algo que eu carrego comigo desde muito sempre, mas eu sempre fui muito cético. Eu nunca achei que aquilo fosse passar de um hobby e fosse virar uma profissão também, né? Então, nos últimos 2 anos eu precisei conciliar isso, e aí foi crescendo, crescendo cada vez mais, foi ficando muito pesado, né? Tanto que eu precisei pedir um tempo
para poder refletir sobre tudo isso. Mas eu sou eternamente grato ao serviço público, eu sou muito grato ao INCRA por tudo que ele me possibilitou. Eu tive uma formação superior, eu fiz graduação, mestrado e doutorado na universidade pública, mas eu 17 anos estudando praticamente sem parar, mas esses anos que eu passei no INCRA, muitos anos também, me deu a possibilidade de muitas vezes entender de maneira prática aquilo que eu precisava, às vezes, estudar e ler na universidade, né? Então, me deu um repertório, um olhar, uma experiência empírica mesmo, né? No dia a dia, no cotidiano, uma experiência quase etnográfica mesmo com essas pessoas. E, bom, de alguma maneira, todo esse universo vai preencher também minha imaginação, né? E vai reverberar naquilo que eu escrevo também. É dessa maneira que eu me relaciono com o INCRA, com o serviço público e também com a literatura. Só para finalizar, uma coisa, bom, todos nós precisamos, muitos de nós, né? Não todos, mas muitos de nós precisa trabalhar para se manter, ganhar a vida, né? Para ter um pouco, sobreviver. Para muitos, trabalhar é a sobrevivência. E uma coisa que me dava muito, que me preenchia, porque a gente sabe que muitas vezes o servidor público não é bem remunerado, é melhor remunerado às vezes que a média dos trabalhadores, mas ainda assim está muito aquém de algumas profissões, né, da iniciativa privada. Mas uma coisa que me deixava muito confortável é que o serviço público é isso, é servir ao público, servir ao povo, servir as pessoas. E eu abracei isso como uma missão de fato, né? Então isso preenchia a minha vida. Quando eu pensava no meu trabalho, eu dizia: não, meu trabalho faz a diferença na vida das pessoas. Meu trabalho muitas vezes leva a esperança para a vida daquelas pessoas. É a energia que chega, é a luz que chega, é a educação que chega. E eu sinto um pouco disso com a literatura também, Caio, que de alguma maneira parece que esse público que era restrito, ele se ampliou. E ali eu estou levando algum tipo de alento, de experiência para quem está lendo, né? E faz perceber que esse trabalho é tão importante quanto. Então, para mim, quando eu penso em trabalho, eu estou pensando também numa maneira de servir ao mundo, né? De servir as pessoas. E essas duas atividades têm me possibilitado isso, me permitiram isso de uma maneira que eu fico muito tranquilo em relação à minha função no mundo, né? Ao que eu consigo contribuir, colaborar para a vida das pessoas e para a sociedade como um todo. É muito importante também para quem deixa o serviço. No meu caso, eu deixei definitivamente. Primeiro foi uma licença sem remuneração, depois a exoneração definitiva em 2021. Mas eu também, assim como você, inclusive eu falo sempre que eu sempre vou me sentir defensor público. Eu nunca faz parte da minha identidade já defender as pessoas que não podiam contratar um advogado. Como o nosso público aqui, eu disse no início, é bastante da área jurídica, e nós falamos aqui muito de algumas decisões internacionais, de cortes, tribunais internacionais e direitos humanos. E é impressionante como em Torto Arado você consegue tocar em alguns pontos muito interessantes. Quando você fala, por exemplo, da destruição daquele cemitério, da viração, não é isso? Da destruição do cemitério, teve um caso na Corte Interamericana que tratou de uma forma muito impactante do chamado dano espiritual. Ocorreu a destruição de um território indígena. Nessa específica comunidade indígena, eles mantinham uma tradição de que, quando eles não realizavam aquela cerimônia, o ritual de passagem dos seus familiares que haviam falecido, é como se de alguma forma eles não fossem para o céu, de uma forma mais alegórica. E na Corte Interamericana, um dos juízes, inclusive um juiz brasileiro chamado Cansado Trindade, disse: isso é um dano espiritual para aquela comunidade indígena. E
tem vários outros pontos que você consegue tocar, e por isso eu fiz e faço muita questão de ressaltar para quem estuda direitos humanos o quanto é uma leitura imprescindível. E apesar de Torto Arado ser uma história principalmente de duas personagens femininas, a Bebiana e a Belonísia, que são duas personagens muito fortes, muito determinadas, há vários pontos de reflexão de uma questão de gênero também em Torto Arado. Eu também me impressionei, me entusiasmei muito com o personagem do Severo. E ali na trajetória do Severo há um componente ali de composição de um personagem que é muito interessante, que é, para que uma pessoa se torne um defensor de direitos humanos, seja homem, seja mulher, às vezes, primeiro precisa sair para depois voltar para defender o seu povo. Isso é muito interessante porque você disse lá no início, está coberto de razão, que os direitos humanos não são mesmo naturais. É um processo de luta, é um processo é um processo histórico de aquisição dessa consciência. Para quem estava lá naquela fazenda, naquela condição subjugada, isso não era muito natural para eles perceberem, eu tenho essa dignidade, essa terra é minha. E o Severo precisa sair para depois voltar como um grande líder ali para aquela comunidade. E eu gostaria de saber nas suas andanças como servidor do INCRA, e principalmente nos seus estudos, nas suas reflexões sobre os povos quilombolas, você tem elementos para apontar se essa consciência de classe, de raça, está muito presente entre os povos quilombolas, ou se muitas comunidades ainda precisam de um Severo? Sim. Eu vejo ao longo do tempo, né, trabalhando há tanto tempo, quase 2 décadas, com comunidades rurais, não só comunidades quilombolas, mas trabalhadores assentados, comunidades indígenas, que não é a atribuição do INCRA, mas porventura no contato a gente tem conhecimento, relatos e contato, porque eles estão ali vivendo com outras comunidades, às vezes, as comunidades quilombolas, inúmeras comunidades ribeirinhas e tradicionais. Eu pude perceber que elas, ao longo do tempo, vão ganhando consciência, vão ganhando conhecimento sobre sua própria história, né? Então, num mundo que está cada vez mais disposto em rede, estamos compartilhando experiências em redes sociais, né? Estamos compartilhando experiências com essa rede de informação que é muito grande. Isso tem contribuído para que essas comunidades se reconheçam, para que elas façam uma referência sobre sua história e a história de outras comunidades, a história de outras pessoas. Sobre a questão do território, como essas comunidades ao longo do tempo vão se reconhecendo, elas vão tomando conhecimento, vão começando a exercer, Caio, cidadania, né? Porque num país tão desigual, parece que a cidadania ela não é Perfeito. universal, nem todos têm direito à cidadania, né? Mas a cidadania ela vai sendo construída ao longo do tempo. E essas pessoas elas vão se identificando outras comunidades, identificando pessoas com uma trajetória muito parecida, muito semelhante, né? E a partir daí eles dizem não, nós temos uma história semelhante. Se isso é ser quilombola, nós somos quilombolas, né? Eu queria chamar uma atenção que a identidade ela não é algo essencial. Nós não nascemos com a identidade, né? Identidade é, antes de tudo, identificação. É uma construção social, uma construção, muitas vezes, individual, passa por um processo de reconhecimento e nós vamos nos reconhecendo à medida que vamos vivendo, vamos experimentando a vida, né? Isso é algo que é muito interessante e que a gente aprende, por exemplo, com a antropologia, o que seriam os processos de etnização, né? Muitas vezes, uma comunidade se identificar como uma comunidade étnica. É um processo que começa ali com alguns indivíduos e depois se torna coletivo, porque a identidade ela também pode ser uma construção coletiva, né?
Ao longo do meu trabalho, Caio, como servidor, eu vi muitas comunidades amadurecerem nesse quesito político, né? Elas estavam ali. Geralmente, essa identificação precisa acontecer algo forte. Ela não surge espontaneamente. Muitas vezes, o que leva essas comunidades a uma identificação é o conflito, né? No caso das comunidades tradicionais, das comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, às vezes é o conflito fundiário. Então, a iminência, por exemplo, de despejo, elas estão ali naquela terra há muitos anos e podem ser despejadas. Isso leva elas a se unirem. E aí, nesse processo de união, tem contato com o sindicato, tem contato com o movimento social. E ali se percebe que aquela história, que aquela trajetória, não é apenas daquela comunidade. Muitas outras passaram pelo mesmo processo. Passa a ser um processo coletivo, e assim elas vão se identificando. O que acontece com o Severo e com a Bibiana é mais ou menos isso. Eles saem da comunidade, ali eles estão num mundo muito à parte, praticamente alienado de tudo, do que acontece fora daquela fazenda, e esse contato com outras pessoas, com outras comunidades, transfere ou transmite experiências que eles acreditavam ser apenas deles, mas viram refletido em outras pessoas. E a partir dessa consciência social, dessa consciência política, eles levam isso para a sua comunidade. Ao longo desse tempo, eu vi inúmeras lideranças, inúmeras pessoas se tornarem lideranças de comunidade também, e muito por essa experiência do contato, do compartilhar de suas experiências, do compartilhar de suas histórias, e culminou com essa consciência macro, né, maior, e assim as comunidades vão se empoderando, né, elas vão percebendo que elas são detentoras de direito, elas passam a exercer, ainda que de uma maneira incipiente, aquilo que a gente projeta numa democracia para todas as pessoas, que é o direito e o exercício da cidadania, né? E eles passam, assim, a exercer, ainda que de forma incipiente, essa cidadania também. Muito bom, Itamar. E você que nos acompanha aqui no podcast está vendo que todas as semanas eu comento alguns casos da jurisprudência internacional, falo com alguma frequência também dos casos contra o Brasil e a história do Brasil perante o direito internacional dos direitos humanos. A principal tipologia de casos é justamente a questão narrada em Torto Arado. Sem ir antecipar, é claro, spoiler do livro, que vocês precisam ler na íntegra, mas é justamente isso, a violência contra as pessoas do campo e principalmente a violência praticada por policiais, que você consegue ainda unir com outro componente numa história como essa que quase surpreende a leitura, que diz respeito à questão das drogas, que é uma parte muito interessante do livro. E Tamar, para a gente avançar aqui para finalizar, eu gostaria que, se possível, você contasse mais resumidamente como que o seu processo de escrita e também o seu estudo para produzir um romance. Eu tenho uma curiosidade muito grande em relação a quem escreve romance, que é o meu maior sonho que um dia eu vou conseguir realizar, que é escrever também um romance. Eu já escrevi alguns livros jurídicos e eu acredito que deve ser uma realização pessoal suprema. Eu gostaria de saber se você, primeiro, se profissionalizou, estudou técnicas literárias de construção de personagens, técnicas de escrita de um modo geral, ou se a sua formação como escritor decorre essencialmente da sua formação como leitor. Ah, que pergunta interessante, Caio. Vou tentar responder a você. E que E bom eu que vou você aprender, disse que claro. planeja escrever um romance. Vou ficar aqui aguardando a sua história também. Acho que você deve ter, com essa experiência de vida que você tem, deve ter muitas histórias para contar. Eu acho que minha formação como autor vem da minha experiência como leitor. Se alguém me perguntasse muito cedo, enquanto eu ainda era criança, qual profissão eu queria ter depois que eu aprendi a ler e a escrever, eu diria que era escrever.
embora no meu meio social não fosse algo comum, não existiam escritores, né? Era algo meio fantasioso e até eu descobrir que poderia ser escritor de fato, demorou bastante tempo. Mas eu acho que eu sempre tive essa, pelo meu interesse pela arte, pela leitura em especial, eu sempre tive uma vida interior muito pulsante, muito rica, né? E para mim é muito fácil, se surge uma ideia para escrever uma história, simplesmente ficar em silêncio e compreender, me deixar ser visitado por aquelas personagens que querem ser narradas, que querem ser contadas. Acho que eu aprendi a respeitar esse meu lado imaginativo, essa, essa imaginação, né, que é tão pulsante, que faz. Acho que toda criança tem um pouco isso. Talvez essa minha fase de criança eu ainda preserve em alguma medida, Caio, porque você foi criança, você tem filhos também, e você sabe como essa mente da criança ela dá vida e voz à imaginação, né, de uma maneira espetacular, fabulosa. Talvez eu tenha preservado isso ao longo do tempo e hoje consiga canalizar parte dessa criatividade, parte dessa imaginação para a escrita também, para efabular e escrever é, literatura, histórias de ficção. Mas é um processo que exige muita disciplina. Para você que é professor, que foi defensor público, acho que você deve ter muita disciplina. Então, exige da gente um compromisso real mesmo, de narrar, de contar aquela história. E de saber também que essa narrativa, um livro é um trabalho quase de carpintaria, para falar de outra arte, mas é isso, você escreve, mas passa um tempo depois polindo, né? Carpindo mesmo aquele texto para que ele ganhe a forma que você acha melhor, né? Que você considera melhor para comunicar uma história, para comunicar aquilo que você quis dizer. Então, o que é que acontece comigo? Como eu preciso trabalhar para me manter, eu tinha ali, tem uma obrigação diária com o trabalho, e algumas horas vagas por dia que eu tenho, geralmente à noite, eu reservo para poder escrever. Então, não importa se é 1, 2, 3 horas, o importante é que você tenha esse compromisso diário com a escrita e com a narrativa para poder escrever sua história. Mais recentemente, nos últimos 10, 12 anos, eu participei também de algumas oficinas literárias. Não que a gente aprenda a escrever nestas oficinas, eu acho que ninguém consegue ensinar ninguém a escrever, mas é muito importante você manter contato ou conhecer o universo de criação de outros autores, autores que você admira, né? E aí você percebe como funciona um pouco essa engrenagem da criação, essa engrenagem da ficção, e pensa melhor, inclusive melhor, no seu próprio método, na sua maneira de escrever. Aí, depois desse contato, eu acho que a literatura, para mim, se tornou menos sacralizada. Ela não está. Eu hoje consigo pensar a literatura como uma maneira de me relacionar com o mundo, com mim mesmo, com outras pessoas. E acho que, tirando desse pedestal, a literatura passou a ser algo mais atingível, mais alcançável, né? Então eu tenho escrito a partir dessa perspectiva também. Muito interessante, Tamar. E só para complementar essa questão do método, eu acho que isso vai valer bastante para quem muitas pessoas que nos acompanham aqui também estudam para concurso, precisam ter essa disciplina de estudo. Outras pessoas já são formadas, podem até estar escrevendo um livro, aqui mais o nosso caso, um livro jurídico. Uma grande curiosidade, quando você senta para escrever, você consegue ficar realmente 100% focado naquilo, as notificações do celular, você dá uma olhadinha no Instagram enquanto está escrevendo, você deixa Oh, algumas abas do computador abertas. Me conta se você consegue, se é possível, se você consegue fazer não, essa inversão. Não consegue, que bom.
Não É é muito possível, Caio. no Exige passado. muito, né? Então, exige muito. Você não pode ter distrações, né? Então, se quer escrever, põe o celular no banheiro, né? Tira a internet aqui do computador e se dedica 1 hora, 2 horas, né, para aquilo. Mas dedicação é isso. Eu acho que nesse mundo tão hiperconectado que nós temos, há muitas distrações. E tanto a leitura quanto a escrita exigem uma certa dose de concentração. E para mim é muito mais fácil. Eu não quero me digladiar comigo mesmo, nem com as tecnologias. Elas são importantes, não são inimigas, mas em excesso podem ser distrações, né? E aí é necessário que eu mantenha elas afastadas no momento que eu preciso me dedicar. Tanto a leitura quanto a escrita exige concentração, e eu preciso me concentrar. Para me concentrar, não é possível que existam distrações ao meu redor, né? Eu preciso estar ali inteiro, pleno para aquilo que eu estou fazendo. Acho que isso deveria servir não só para leitura e para escrita, deveria servir para muitas coisas na vida. Tá cada vez mais raro, Caio, a gente marcar com um amigo, sentar numa mesa para conversar, sem que as pessoas estejam ali manipulando o celular, a internet o tempo inteiro. Acho que não é nada é tão importante que não possa esperar. Se for uma ligação, se for algo realmente importante, quem precisa falar com você vai telefonar e vai lhe informar da urgência. Mas aquilo que não é urgente pode esperar. Eu acho que a gente está precisando, nesse mundo hiperconectado, exercitar um pouco essa entrega, né? Estar inteiro para algumas coisas. Claro, ninguém vai abrir mão das tecnologias. É tão bom a gente poder acessar algum aplicativo, ter até um serviço público, um documento ou alguma coisa, marcar uma consulta, né? Ninguém quer abrir mão dessas facilidades que vieram para melhorar a nossa vida, o nosso cotidiano. Mas a gente precisa ter uma relação saudável com tudo isso. A gente não pode ser escravizado pelas tecnologias, né? Temos que ter o controle da situação. E para mim é muito importante é, me livrar das distrações. Às vezes, até a luz da tela de um computador, Caio, pode ser uma distração para mim. E quando eu percebo que é uma distração, o que é que eu faço? Eu fecho o computador e pego o velho caderno e com caneta. E só eu, a caneta e o caderno, me permite a tranquilidade que eu preciso para fazer aquilo que eu desejo, eu escrever. E aí depois eu volto para o computador e escrevo. E às vezes, na manhã seguinte, eu não preciso mais do caderno, porque eu já estou tão imerso, tão inteirado daquilo ali, que basta eu só me livrar das distrações que eu vou conseguir escrever no próprio computador. Ou seja, a gente tem que utilizar as tecnologias como aliadas, né? Não permitir que elas controlem a nossa vida, o nosso tempo. Não é fácil, não é fácil. Até porque mexe com muita coisa, com hormônios, com tanta coisa, né, do nosso próprio corpo. Mas a gente precisa construir uma relação saudável com as tecnologias também. Perfeito, Itamar. Para a gente encerrar, como o nome do nosso podcast é o Utopia Podcast, eu gostaria de saber qual que é a sua utopia. Parece aquela pergunta A do Abu minha Janra, que você chegou... não, foi pelo TASS. Eu vi uma entrevista sua pelo Marcelo TASS. Você já é mais jovem, o Abu A Janra minha já não teve essa utopia, oportunidade de entrevistar. eu vou pensar na minha utopia, Caio. Eu acho que a minha utopia não é muito diferente da dos meus ancestrais. E aí eu estou pensando nos ancestrais mais remotos e estou pensando na história da humanidade. Se nós formos pensar, claro, tem muita coisa para melhorar, né? Não estamos satisfeitos com o mundo da maneira que ele está, né? O mundo em risco, a sociedade em risco. Mas eu penso que todos eles sonharam com um mundo melhor. E o mundo, definitivamente, entre avanços e recuos, se a gente olhar nessa perspectiva histórica macro, né, da humanidade,
o mundo tem melhorado. Hoje pessoas têm acesso a muita coisa. Se nós formos pensar que antes de uma guerra a gente consegue ainda não transformar, não permitir que aquela guerra se generalize, né? Que a gente que a gente consiga ainda pensar em paz, estabelecer a paz em muitos lugares. Se formos pensar como as pessoas eram cruéis, bárbaras, né, brutais em outros tempos, claro, aí você me pergunta, e não são nos nossos dias? A gente pode encontrar um ou outro, mas não tão generalizado como era no passado. E mesmo assim, sempre haverá a possibilidade de discutir dias melhores para todos nós. Né? Só da gente poder sentar e falar de direitos humanos, quando na trajetória humana, na jornada humana, as pessoas puderam fazer isso de fato. Acho que o mundo tem melhorado. Não estamos satisfeitos com como ele está. Precisa melhorar muito mais. Então, eu acho que por isso minha utopia não é diferente da dos meus ancestrais. Penso que todos eles, à sua maneira, projetaram e pensaram num mundo melhor também. É abstrato, né? Um mundo melhor, mas é isso. Acho que eu espero que as gerações seguintes possam pensar que a vida, que o mundo pode ser ainda um bom lugar para estar. Itamar, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu gostaria de encerrar lembrando que esse episódio é publicado para vocês no dia 21 de março, terça-feira, e ainda é tempo de você adquirir. E esse episódio, infelizmente, não é patrocinado pela editora do Itamar, a Todavia. É de livre e espontânea vontade, pelo apreço que eu tenho pelo trabalho dele, que você pode adquirir na pré-venda. Eu já adquiri um novo livro, um novo romance do Itamar, com o título Salvar o Fogo, pelo site da editora Todavia. Muitíssimo obrigado, um grande abraço, espero muito em breve também te conhecer pessoalmente para te parabenizar mais uma vez. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado pelo bom papo, né? É muito importante, muito bom saber que este podcast está levando temas importantes para as pessoas refletirem, pensarem, né? E contribuir com a minha, com a sua utopia, com a utopia dos nossos ancestrais, né? Também. Um abraço, Itamar, até mais.